Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre Corpus Christi. Mas antes de falar sobre esse tema, você que está chegando agora, que está visitando o meu canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe aí o seu like, aperte o sininho que você receberá sempre uma notificação cada vez que eu postar um vídeo novo neste canal. Vamos lá então a Corpus Christi. A palavra significa corpo de Cristo. É uma palavra em latim que significa corpo de Cristo. E a partir daí a gente já sabe que nesse dia evidencia-se a Eucaristia, o corpo de Cristo na Eucaristia. Algumas curiosidades sobre Corpus Christi, esta festa, esta solenidade. Ela ocorre sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade. Então, no domingo passado foi a Santíssima Trindade, agora na quinta-feira seguinte, a quinta-feira de Corpus Christi. A Santíssima Trindade, por sua vez, ela sempre acontece no domingo seguinte a Pentecostes. Então nós temos essa sequência na liturgia. Primeiro, a festa da Ascensão do Senhor, em seguida a festa de Pentecostes, depois a festa da Santíssima Trindade e aí na quinta-feira, Corpus Christi, sempre caindo na quinta-feira e sempre 60 dias depois da Páscoa. Essa festa é uma festa de guarda, é uma festa de preceito, portanto, a participação na missa de Corpus Christi é uma participação obrigatória. Nesse dia, pede-se a presença de todos os messes na missa, de todos os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Há paróquias e dioceses que fazem nesse dia a renovação do mandato dos messes. Então, esse dia é um dia propício, é um dia próprio para a renovação dos messes, dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Nesse dia, há geralmente a tradicional procissão nas ruas com o Santíssimo Sacramento. E onde há procissão nas ruas, geralmente se enfeita as ruas, se constrói ali um grande tapete por onde vai passar o Santíssimo Sacramento. Nesse dia, a prioridade é a missa solene diocesana, mas nada impede que nas paróquias tenha também a missa de Corpus Christi, mas sempre uma prioridade a missa diocesana, conforme o cânon 944 do Código de Direito Canônico. E nesse dia, também o Código de Direito Canônico diz que o bispo ele não pode se ausentar da diocese, ele deve estar presente na diocese no dia de Corpus Christi. Isto está lá no cânon 395 do Código de Direito Canônico. Mas quais são as origens dessa festa? Quando ela surgiu? Quais são as motivações dessa festa na sua origem? Eu selecionei aqui alguns tópicos, resumo da origem dessa festa, para nós entendermos melhor e celebrarmos melhor Corpus Christi. Ela começou lá no século XIII com o Papa Urbano IV. Então foi o Papa Urbano IV que teve a iniciativa de fazer essa festa, esta procissão nas ruas com o Santíssimo Sacramento. E ele tomou essa decisão depois que uma freira agostiniana, Juliana de Monte Cornilon, ela teve visões de Cristo, que aparecia nas suas visões
pedindo que fosse feita uma solenidade, dado um destaque à Eucaristia, à Sagrada Comunhão Eucarística, e ele pedia nessas visões que pudesse ser feita uma missa solene e procissão nas ruas com o Santíssimo. Quando ela apresentou essa proposta ao Papa, o Papa acatou a ideia. Então isso foi lá no ano de 1264. Então no dia 19 de junho de 1264 é que teve a primeira procissão de Corpus Christi. Então é uma festa muito antiga na igreja e que de lá para cá, sempre na quinta-feira, depois da Santíssima Trindade, ocorre-se então a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi. Essa é uma tradição que nós recebemos como herança portuguesa. Nós somos colonizados pelos portugueses e eles trouxeram na bagagem da colonização costumes que haviam lá em Portugal. Então, a festa de Corpus Christi chegou até nós via colonização portuguesa e nós fazemos isso até hoje. Essa tradição de enfeitar as ruas, de construir um belo tapete por onde vai passar o Santíssimo Sacramento. Nós temos algumas cidades no Brasil que se destacam com belíssimos tapetes nas ruas. Eu selecionei aqui algumas dessas cidades que tradicionalmente confeccionam esses belos tapetes ornamentais nas ruas de suas cidades para que o Santíssimo passe sobre ela. Dentre essas cidades estão a cidade de Castelo, no Espírito Santo, Santana do Parnaíba, em São Paulo, Matão, no interior de São Paulo, Mariana, em Minas Gerais, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, dentre outras cidades que confeccionam belíssimos tapetes no dia de Corpus Christi. E esses tapetes, eles são confeccionados das mais variadas formas, com as mais variadas decorações e materiais, sempre alusivo a algum tema específico do momento que a igreja está vivendo. Esses tapetes são confeccionados com serragem colorida, com pó de café. Algumas cidades fazem com roupas, outras fazem com alimentos. Há uma variedade muito grande, sempre primando pela beleza, onde vai passar o Santíssimo Sacramento na procissão. Então, nas ruas, a Eucaristia, que vai ser transladada, ela é colocada num ostensório ou custódia, que é a mesma coisa, e é levada pelo sacerdote nas ruas. Ela vai sob o palio. O palio é uma espécie de dossel, uma cobertura com 4 pontas, 4 varas que vão sendo seguradas pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, e debaixo dela vai o sacerdote com o véu humeral e o ostensório com o Santíssimo. Ele vai sempre à frente da procissão. À frente do Santíssimo sempre vai um coroinha com o turíbulo e com incenso, a cruz processional e também coroinhas levando tochas à frente dessa procissão. E atrás, então, do dossel é que vai toda a procissão pelas ruas. Geralmente a procissão não passa sobre o tapete. O tapete quem passa é apenas o sacerdote com o Santíssimo. A procissão, então, ela vai sempre atrás. Ela sai da igreja e ela volta para a igreja. Há cidades em que os tapetes são muito longos, são vários quarteirões, outros que fazem uma procissão um pouco mais curta, mas sempre existe essa procissão. E quando chega na igreja, pode-se fazer também um momento de adoração ao Santíssimo depois da procissão. A procissão é sempre feita após a missa. Há a missa primeiro e depois saem em procissão. Depois voltam para a igreja
pode haver um momento ou não de adoração ao Santíssimo. Essas, então, são algumas informações sobre a solenidade de Corpus Christi que nós celebramos sempre na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações. Então, por hoje é isso. Deixo aqui o meu abraço, que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo.